O sono não é um período de pausa. Enquanto você fecha os olhos, o seu cérebro está trabalhando de forma intensa. Ele está processando memórias, consolidando aprendizados, eliminando toxinas acumuladas durante o dia. Existe um sistema no seu cérebro chamado sistema linfático. Ele funciona como uma espécie de faxina noturna. Durante o sono profundo, esse sistema abre caminhos entre as células cerebrais e lava proteínas tóxicas que se acumularam ao longo do dia. Uma dessas proteínas se chama beta-amiloide, e ela é justamente uma das principais vilãs do Alzheimer. Quando o seu sono é interrompido, quando você não chega nas fases mais profundas do descanso, esse sistema linfático não consegue fazer o trabalho dele direito. As toxinas ficam, elas se acumulam. E ao longo de meses, de anos, elas vão criando placas no tecido cerebral que comprometem a comunicação entre os neurônios. Você começa a esquecer pequenas coisas, depois coisas maiores. E o pior é que esse processo começa décadas antes de qualquer sintoma aparecer. Então, quando eu falo em bebidas antes de dormir, eu não estou falando em mágica, eu estou falando em dar ao seu cérebro os ingredientes certos no momento certo para que a faxina noturna aconteça de verdade, para que os neurônios sejam protegidos, para que a inflamação diminua, para que conexões novas sejam formadas enquanto você descansa. Vamos começar pela primeira bebida, leite morno com açafrão. Eu sei que parece simples demais, mas me escuta. O açafrão, aquela especiaria amarela que muita gente usa só na culinária, contém um composto chamado curcumina. E a curcumina é talvez a substância mais estudada no mundo quando o assunto é proteção cerebral. Ela atravessa a barreira hematoencefálica, que é aquela proteção natural que separa o sangue do tecido do cérebro, e age diretamente no ambiente neurológico. Estudos publicados em revistas como o American Journal of Geriatric Psychiatry mostraram que pessoas que consumiam curcumina regularmente apresentaram melhora significativa na memória de trabalho, na atenção e no humor em comparação com o grupo que não consumia. Além disso, exames de imagem cerebral mostraram redução nas acumulações de proteína beta-amiloide, exatamente aquela que eu mencionei antes. O leite morno, por sua vez, contém triptofano, um aminoácido que o seu corpo converte em serotonina e depois em melatonina. A melatonina é o hormônio do sono profundo. Quando você combina o triptofano do leite com a curcumina do açafrão, você está criando uma sinergia poderosa. Relaxamento, sono de qualidade e proteção neurológica ao mesmo tempo. A receita é simples: uma xícara de leite morno, não fervendo, com meia colher de chá de açafrão em pó. Se quiser, uma pitada de pimenta preta, porque a piperina da pimenta aumenta a absorção da curcumina em até 95%. Um fio de mel para adoçar e pronto. Beba devagar, 30 minutos antes de deitar. Eu tenho pacientes que me disseram que após 3 semanas consumindo isso regularmente, começaram a acordar com a cabeça mais limpa, com mais facilidade para lembrar de conversas, de compromissos, de nomes. Não é coincidência. A segunda bebida é o chá de melissa com camomila. E aqui eu preciso falar sobre algo que a maioria das pessoas ignora completamente. O estresse crônico é um dos maiores destruidores do cérebro que existem. Quando você vive sob pressão constante, o seu corpo libera uma quantidade excessiva de cortisol. O cortisol em doses normais é essencial para a vida, mas em excesso ele é um veneno para o hipocampo, que é a região do cérebro responsável pela formação de novas memórias. Pesquisas mostram que o hipocampo de pessoas que viveram décadas sob estresse crônico é fisicamente menor do que o de pessoas que tiveram vidas mais tranquilas. Ele encolhe. Literalmente. A melissa, conhecida também como erva cidreira, contém ácido rosmarínico, um composto que inibe a enzima responsável pela degradação do GABA, que é o principal neurotransmissor calmante do cérebro. Quando você protege o GABA, você protege o estado de relaxamento neurológico. Você dá ao cérebro a permissão de descansar de verdade. A camomila complementa isso com a pigenina, um flavonoide que se liga a receptores de benzodiazepina no cérebro, induzindo calma sem causar dependência. Juntos, melissa e camomila formam um duo que não apenas relaxa o corpo, mas protege o hipocampo da destruição causada pelo cortisol. E quando o hipocampo está protegido, a formação de memórias continua acontecendo. Você continua aprendendo, continua lembrando. Prepare um chá com uma colher de melissa seca e meia colher de camomila. Despeje água quente, não fervendo, porque água fervendo destrói parte dos compostos ativos. Tampe por 5 minutos. Coe e beba com calma, longe das telas, longe do barulho. Esse ritual em si já é terapêutico. A terceira bebida me é muito especial. Suco de romã com uva roxa.
Eu preciso que você preste atenção nessa combinação porque ela é extraordinária. A romã contém punicalaginas, que são antioxidantes com capacidade anti-inflamatória muito superior à do vinho tinto e do chá verde. Esses compostos cruzam a barreira hematoencefálica e reduzem a neuroinflamação, que é a inflamação crônica de baixo grau que ocorre no tecido cerebral e está diretamente ligada ao desenvolvimento do Alzheimer, do Parkinson e de outras doenças neurodegenerativas. Um estudo da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, acompanhou adultos mais velhos com queixas de memória e concluiu que aqueles que consumiram suco de romã diariamente por um mês apresentaram melhora mensurada em testes de memória verbal e visual. A uva roxa, especialmente quando consumida com a casca, é rica em resveratrol e antocianinas. O resveratrol ativa uma proteína chamada sirtuína 1, que está envolvida na reparação do DNA celular e na proteção contra o envelhecimento neurológico. As antocianinas, por sua vez, melhoram o fluxo sanguíneo cerebral. E isso importa muito, porque um cérebro bem irrigado é um cérebro que funciona. A memória depende de oxigênio, depende de nutrientes chegando aos neurônios. Quando os vasos que irrigam o cérebro estão comprometidos, a cognição cai junto. Para preparar essa bebida, você pode encontrar suco de romã integral em lojas de produtos naturais ou fazê-lo em casa. Misture metade de suco de romã com metade de suco de uva roxa integral, sem adição de açúcar. Beba uma xícara pequena antes de dormir. Não precisa ser muito. A consistência é mais importante do que a quantidade. Agora eu quero falar sobre a quarta bebida, e essa talvez seja a mais subestimada de todas. Água de aveia com canela. Eu sei que parece humilde demais, mas a ciência por trás dela é impressionante. A aveia é uma das melhores fontes alimentares de avenantramidas, compostos fenólicos com ação anti-inflamatória e neuroprotetora. Além disso, ela contém beta-beta-glucana, uma fibra solúvel que alimenta as bactérias benéficas do intestino. E aqui entra algo que a medicina tem entendido com muito mais clareza nos últimos anos: o eixo intestino-cérebro. O intestino e o cérebro se comunicam de forma constante através do nervo vago e de uma série de sinalizações químicas. Quando a microbiota intestinal está desequilibrada, o cérebro sofre. Inflamação, ansiedade, névoa mental, dificuldade de concentração, tudo isso tem raízes no intestino. Pesquisas recentes mostraram que pacientes com Alzheimer apresentam microbiota intestinal significativamente diferente de pessoas cognitivamente saudáveis. A diversidade bacteriana está comprometida, e quando você alimenta as bactérias certas com fibras como a beta-beta-glucana, você está indiretamente protegendo o seu cérebro. A canela entra com outro papel fundamental. Ela regula os níveis de glicose no sangue durante a noite, e isso importa muito para o cérebro. O Alzheimer já é chamado por alguns pesquisadores de diabetes tipo 3, porque existe uma relação muito clara entre resistência à insulina cerebral e o desenvolvimento da doença. Quando os neurônios perdem a capacidade de usar glicose como combustível, eles começam a morrer. A canela ajuda a manter essa comunicação metabólica funcionando. Para preparar, você deixa 2 a 3 colheres de sopa de aveia em flocos de molho em um copo de água por pelo menos 1 hora, de preferência desde a tarde. Depois coa, aquece levemente e adiciona meia colher de chá de canela em pó. Você pode adoçar com mel. Beba com tranquilidade antes de deitar. Tem algo de reconfortante nessa bebida, algo que parece cuidado antigo, de avó, de casa, e talvez não seja por acaso que os alimentos mais simples sejam os mais profundos. A quinta bebida é o chá de ginkgo biloba com hortelã-pimenta. E essa eu gosto de explicar com muito cuidado, porque existe muita informação errada sobre o ginkgo circulando por aí. O ginkgo biloba é extraído de uma das árvores mais antigas do planeta. Ela sobreviveu a extinções em massa, sobreviveu à bomba de Hiroshima. Tem algo de poderoso na composição dessa planta que vai além do simbólico. Os flavonoides e terpenoides do ginkgo melhoram a microcirculação cerebral. Eles tornam o sangue menos viscoso, facilitam a chegada de oxigênio e nutrientes aos neurônios e protegem as células cerebrais contra o dano oxidativo. Estudos clínicos, incluindo análises publicadas no Journal of Alzheimer's Disease, indicam que o uso regular de extrato padronizado de ginkgo pode retardar o declínio cognitivo em pessoas com comprometimento leve da memória. Não é uma cura,
mas é uma ferramenta poderosa de proteção e manutenção. A hortelã-pimenta complementa com mentol e ácido rosmarínico, que aumentam o estado de alerta cognitivo e melhoram a consolidação de memórias durante o sono. Existe uma pesquisa interessante que mostrou que o aroma da hortelã por si só já é capaz de melhorar a memória de trabalho. Quando consumida antes de dormir, ela parece criar um ambiente neurológico favorável para que o processo de consolidação de memórias aconteça com mais eficiência durante as fases do sono profundo. Prepare o chá usando 2 colheres de ervas secas misturadas, metade ginkgo biloba e metade hortelã-pimenta. Despeje água quente, não fervendo. Tampe e espere 8 minutos. Coe e beba devagar. Se você usa anticoagulantes ou tem alguma condição específica, converse com seu médico antes de usar o ginkgo, porque ele tem propriedades que afetam a coagulação sanguínea. Mas agora eu quero ir além das bebidas, porque eu seria desonesto com você se ficasse só nisso. Existe algo que nenhuma bebida do mundo consegue substituir e que é fundamental para proteger o seu cérebro: a qualidade do seu sono. Não apenas a quantidade de horas, mas a arquitetura do sono, as fases, a profundidade. Nós vivemos numa cultura que glorifica a privação de sono, que trata quem dorme pouco como produtivo e quem dorme bem como preguiçoso. Isso é uma mentira perigosa. Cada hora que você rouba do seu sono, você está comprometendo a faxina cerebral que eu mencionei no começo. Você está deixando as toxinas se acumularem. Está abrindo espaço para que as placas de beta-amiloide se formem mais rápido. Os pesquisadores do sono Matthew Walker, da Universidade de Berkeley, demonstraram de forma contundente que uma única noite de sono ruim já eleva os níveis de beta-amiloide no cérebro. Uma única noite. Imagine décadas de sono comprometido. Então, as bebidas que eu te apresentei hoje têm um papel duplo. Elas nutrem o cérebro diretamente com compostos protetores e elas melhoram a qualidade do sono para que o próprio cérebro possa fazer seu trabalho de limpeza e restauração. É um sistema, não é uma coisa isolada. E tem mais um ponto que eu preciso tocar e que me emociona muito como médico e como ser humano: a solidão mata neurônios. Isso é literal. Pesquisas extensas mostraram que pessoas socialmente isoladas têm risco significativamente maior de desenvolver Alzheimer. O cérebro humano é um órgão social, ele foi construído para se conectar. Quando essa conexão é privada, ele entra em modo de alerta crônico, libera cortisol constantemente e o hipocampo encolhe. Então, além das 5 bebidas, além do sono, eu te peço uma coisa: ligue para alguém hoje, visite alguém essa semana, ria com alguém. Debata, discuta, conte histórias, ouça histórias. Cada conversa genuína é um exercício neurológico. Cada risada é uma injeção de dopamina e serotonina. Cada momento de presença real com outra pessoa está construindo resiliência cerebral. O Alzheimer não é inevitável. Isso é algo que a medicina levou tempo para aceitar, mas que hoje temos evidência científica suficiente para afirmar com responsabilidade. Existe uma janela de décadas entre os 40 e os 60 anos, onde as escolhas que você faz todos os dias determinam como seu cérebro vai funcionar aos 70, aos 80, aos 90. Você está nessa janela agora. E as escolhas que você faz hoje, incluindo o que você bebe antes de dormir, incluindo como você cuida do seu sono, incluindo com quem você escolhe passar o seu tempo, tudo isso está sendo escrito no tecido do seu cérebro. Eu não te estou dizendo isso para te assustar. Eu estou te dizendo isso porque eu acredito que informação honesta é a forma mais profunda de cuidado que existe. Porque muitos dos meus pacientes chegam até mim quando já é mais difícil mudar o curso das coisas. E a dor de olhar para eles e pensar em tudo que poderia ter sido diferente com escolhas mais simples, feitas anos antes, essa dor é o que me faz fazer vídeos como esse. Você ainda tem tempo, você tem muito tempo, e começar é mais simples do que parece. Não precisa transformar tudo da sua vida de uma vez. Começa por uma bebida esta noite. Escolhe uma das 5 que eu te apresentei. Aquela que parece mais fácil, mais próxima da sua rotina, mais gostosa. Faz por 7 dias seguidos. Observa, presta atenção em como você acorda, em como a sua cabeça se sente pela manhã, em como a sua memória responde ao longo do dia. Pequenos rituais noturnos têm um poder transformador que muita gente subestima. Porque eles criam consistência e o cérebro adora consistência, ele aprende com repetição, ele se cura com repetição. Cada noite que você dá a ele o que ele precisa para trabalhar, você está fazendo um depósito numa conta que vai render quando você mais precisar. Eu já vi pessoas que chegaram com queixas severas de memória, névoa mental, esquecimentos frequentes,
que implementaram mudanças simples como essas na rotina e voltaram meses depois com resultados que me emocionaram, não porque eu esperava milagre, mas porque o corpo humano tem uma capacidade de recuperação que frequentemente surpreende até quem passou décadas estudando medicina. O cérebro é plástico, ele muda, ele cresce, ele se adapta, mesmo em idades avançadas. Ele é capaz de formar novas conexões, novos caminhos, novas rotas de comunicação entre os neurônios. Isso se chama neuroplasticidade e ela não tem prazo de validade. Ela existe enquanto você viver. O que mata a neuroplasticidade não é a idade, é a privação, é a solidão, é o estresse sem resposta, é o sono de má qualidade, é a inflamação crônica que vai silenciosamente destruindo o tecido cerebral, enquanto você acha que está apenas cansado, apenas esquecido, apenas envelhecendo. Envelhecer com a mente intacta é possível. Envelhecer com clareza, com memória, com a capacidade de reconhecer os rostos das pessoas que você ama, é possível. E começa, em parte, com o que você escolhe colocar no seu corpo antes de fechar os olhos à noite. Leite morno com açafrão, chá de melissa com camomila, suco de romã com uva roxa, água de aveia com canela, chá de ginkgo biloba com hortelã-pimenta. 5 bebidas, 5 rituais noturnos, 5 formas de dizer ao seu cérebro toda noite que você está cuidando dele. Você merece chegar nos seus 80 anos lembrando do nome dos seus netos, lembrando das histórias mais bonitas da sua vida, lembrando quem você é. Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Nele eu vou te mostrar mais descobertas que podem transformar a sua saúde de formas que você ainda não imagina. Clique no card e confira. Te espero lá.